pessoal, vamos começar mais um dia, mais uma aula, né? Antes de começar a nossa aula de língua portuguesa, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a meditação do dia hoje. Quem leu? Para você que leu, ó, parabéns! Essa meditação é para a gente iniciar o dia com o pé direito. Sempre que começamos o dia ouvindo, aprendendo algo sobre a palavra de Deus, o nosso dia tem um gostinho especial, porque a gente passa o dia todinho lembrando daquilo que aprendeu, não é mesmo? E aí, no versículo lá da meditação do dia, que se encontra em Mateus 5,44, diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, que está no céu. E aí, gente, essa é a orientação de Jesus. Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Afinal, amar os nossos amigos não tem nada de difícil, né? Que grandeza nisso. É o que se espera, é a lógica, não é mesmo? Mas amar os nossos inimigos é algo que somente Jesus, somente quem conhece Jesus e quem quer fazer a vontade dele, que é capaz de fazer esse tipo de coisa, de amar o inimigo. Então, hoje eu convido você a pensar naquela pessoa que não necessariamente é o seu inimigo, mas aquela pessoa que lhe chateia, que às vezes briga com você, um colega, né? Não vale o pai ou a mãe. O pai e a mãe briga, puxa a orelha, reclama porque quer o bem de vocês. Eles não são seus inimigos. Mas pense aí um amigo, um coleguinha que sempre faz alguma coisa do tipo ruim para você, uma coisa que você não gosta, uma coisa que lhe desagrada, e você vai escolher essa pessoa e vai orar por ela. Vai orar todos os dias por ela. E vai pedir a Deus para amar essa pessoa e vai demonstrar esse amor, tá certo? Então agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. A nossa atividade de língua portuguesa hoje foi lá nas páginas 26 e 27. Acredito que vocês já fizeram e agora vamos para o momento de correção. Hoje nós conhecemos o que é um texto de opinião. Tem alguns elementos presentes no texto de opinião, certo? Que deu para a gente entender a partir da leitura desse texto. E aí nós temos um personagem chamado Júlio, que ele posta algumas informações em seu blog. Essas informações estão ligadas, estão vinculadas ao tema que nós já estamos estudando há uma semana, sobre o meio ambiente. Vocês leram esse texto e vamos agora fazer a correção das questões. Questão 1. Por que Júlio está feliz? Pessoal, no texto fala que este ano o Brasil foi o escolhido para as comemorações, para ser sede mundial das comemorações do Dia do Meio Ambiente. Então, esse é o motivo da felicidade de Júlio, porque o Brasil está aí como o país escolhido. Vamos registrar essa resposta. Vamos para a próxima página. Questão 2. O que ele pretende ao escrever esse texto e publicá-lo no blog? Bom, gente, com a leitura do texto, dá para perceber que Júlio, ele quer divulgar essa data que é tão importante, né? E que data é essa? É a data dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, o objetivo dele é não deixar passar em branco essa data. Vamos escrever lá. Questão 3. Você concorda que ambos, Pedro e Júlio, defendem a preservação do meio ambiente? Eles são ambientalistas? Essa pergunta aqui, essa questão, ela é pessoal, certo, gente? Então, vamos agora para a questão 4. Eles defendem a mesma causa, mas cada um tem um modo de agir. Agora, relaciona o nome às ações que cada um deles defende. Só lembrando aqui que Pedro é o menino lá do texto que lemos na semana passada. Vamos só voltar aqui um pouquinho para vocês
não esquecerem, tá? Tá aqui, ó. Pedro é esse rapazinho aqui. Nós já lemos esse texto e já discutimos bastante sobre ele. Apesar deles defenderem a mesma causa em cada texto, eles trazem alternativas, eles trazem possibilidades diferentes da questão do meio ambiente, certo? Então vamos lá. Qual dos textos fala sobre o consumo consciente? Se você optou por Júlio, você acertou. Economia verde, também Júlio. Atitudes gentis, Pedro. Respeito à faixa de pedestre, Pedro. Produção de alimentos orgânicos, Júlio. Atitudes cidadãs, Pedro. Plantar para compensar, Pedro. Conscientização sobre a emissão de gases, Pedro também. Então, façam aí essa correção. Questão 5. Ambas as posições podem ser consideradas cidadãs? Explique. Sim, pessoal, as duas posições são consideradas cidadãs. Por quê? Porque elas se tratam de respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, respeito às leis. Então, toda essa questão aí de respeitar o próximo, o meio ambiente, as leis, fazem parte de atitudes cidadãs, certo? Então, ambas as posições podem ser consideradas cidadãs? Sim. Questão 6. Reflita sobre os gestos de cada um desses personagens. Em seguida, redige em seu caderno o texto de opinião, onde vai dizer se concorda ou não com a posição dos dois jovens, uma posição cidadã e ambientalista. Bom, pessoal, essa questão 6 vocês irão realizar no caderno, irão realizar todo o protocolo de escrita no caderno com o cabeçalho e redigir aí um texto de opinião. Vocês viram que o texto de opinião, o próprio nome já diz. É um texto onde o personagem, o autor pode dar a sua opinião. E vocês irão enfatizar aí se concorda ou não com a posição dos dois personagens que conhecemos, que no caso foi Pedro e Júlio. Você vai dizer se concorda ou não e em seguida você vai dar uma posição. Você vai se posicionar, o porquê que você concorda e o porquê que você não concorda. E aí a sua posição vai estar relacionada a um argumento cidadã e ambientalista, tá certo? Se você não concorda, qual é o argumento, qual é a explicação cidadã e ambientalista para você não concordar? E se você concorda, qual é a explicação, a justificativa cidadã e ambientalista que você justifica para concordar? Nossa atividade encerra na página 27.